por aqueles que aqui hoje não puderam estar. Que as tuas bênçãos, Pai, possam ser derramadas sobre todos os nossos irmãos e sobre toda a humanidade sofredora. Te agradecemos sempre, Pai, por todas as oportunidades que nos dá. Pedimos as bênçãos para a nossa irmã Carolina, que vai fazer a explanação da noite de hoje, que possamos nós estar com os nossos corações abertos e com os nossos pensamentos receptivos, para que a gente possa entender e compreender um pouquinho mais dessa doutrina de amor. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade e vamos pedindo licença para dar por aberto os trabalhos de explanação doutrinária desta noite. Obrigado e que assim seja. A nossa irmã Carolina, que é do Centro Espírita Fonte de Luz, que vai nos falar sobre Jesus e Kardec. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer vir e estar aqui de novo, aceitando o convite da casa, com muita alegria, então, que aqui estou e compartilho com vocês, o material estudado da noite de hoje. E que noite, E que dia para celebrar a vinda de um espírito em missão, com uma tarefa grandiosa. E que hoje, dia 3 de outubro, nós estamos comemorando e relembrando uma figura ímpar de Allan Kardec, que hoje faz 221 anos que ele encarnou neste plano como um discípulo, um enviado do Cristo. E aí, então, voltando um pouquinho mais, antes de Kardec adotar o seu pseudônimo, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivard, que nasceu em 3 de outubro de 1804. Professor, autor, tradutor. Já na maturidade da sua idade, teve contato com os fenômenos mediúnicos chamados mesas girantes, que naquela época intensificaram. E aí então ele começou o seu estudo como estudioso que era e professor, cético. Ele começou a entender o porquê daquilo tudo, sendo que aquilo viria de algo inteligente e não somente de uma matéria que se movimentava. E aí então, Kardec, isso aos 51 anos de idade, começou a estudar os fenômenos. E aí foi então que, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a sua primeira obra espírita, Kardec adotou o pseudônimo então para separar a sua carreira de professor, autor e tradutor, professor renomado que era, grande influente da sua época, para dali então começar uma nova carreira, a de codificador da doutrina dos espíritos. E esta figura ímpar que nós vamos estudar esta noite, tão importante e uma noite tão especial quanto essa, é importante nós estudarmos Kardec, e ele também nos esclarece muito sobre as suas lições, as lições do Cristo. Ele nos esclarece para que a gente penetre as lições de Jesus. É importante estudar Kardec para compreender Jesus, para chegarmos até Jesus. E aí então, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, ele traz que Kardec é o apóstolo da renovação humana. Dali então o mundo se transformaria, se modificaria.
E aí então, que legado que esse espírito deixa para nós? Legado de bom senso, de lucidez, de razão, de coerência, porque não foi somente as obras escritas que Kardec nos deixou. Ele deixou uma obra muito mais valiosa, que é a sua vivência de renúncia, de testemunho, de abnegação. E todo esse sacrifício e esforço que ele vivenciou, e que não foi somente escrito, serve para que possamos nos inspirar neste legado, e nos inspirar na vivência de Kardec, para que a gente possa avançar a vivência no Evangelho de Jesus. Essa é a nossa meta, essa é a meta de todos nós. E aí então, eu trago aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que tem como título Cristo Consolador. E aí então, Jesus nos traz a seguinte mensagem, que também está em João, capítulo 14, versículo 15, 16 e 26. Eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Vejam só que Kardec ele não traz uma religião nova. Kardec ele traz o Cristo redivivo, como ele mesmo trouxe nas obras espíritas. O que é o Cristo redivivo? É o Cristo de volta, usando a consciência e a razão para melhor compreender as suas lições. E Cristo já nos disse que tenham ouvidos para ouvir. E a doutrina espírita trazida por Kardec nos faz abrir os ouvidos e os olhos para as lições do Cristo. E aí então, no momento certo, envia um Consolador para resgatar o cerne das lições do Cristo. Resgatar o cristianismo, a pureza das lições do Cristo. Essa é a tarefa de Kardec. Só que Jesus falava por parábolas porque as pessoas daquela época não tinham a capacidade ainda de compreender seus ensinamentos. Era tudo muito limitado. Então, Jesus se utilizou das parábolas, que com muita simplicidade e profundidade ele nos trouxe as suas lições, como historinhas contadas do cotidiano, da rotina daquelas pessoas que viviam naquela época. Porque ali ele trazia a essência daquele ensinamento, de forma que, pouco a pouco, o espírito ampliando, amadurecendo e evoluindo, pouco a pouco ele possa ir refletindo sobre as lições do Cristo. Ele não violenta a consciência, ele nos traz a parábola de modo que a cada degrau que a gente suba, a gente possa compreender pouco a pouco o que é o sentido daquela mensagem. E aí então, Kardec, trazendo a doutrina, retirando o véu que tinha por trás daquelas lições, daquelas parábolas, porque o Cristo não podia trazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí então Kardec vem e resgata a mensagem do Cristo, fazendo que nós possamos trabalhar a nossa razão, a nossa consciência, de modo que a gente tenha o estudo e a compreensão do porquê que Jesus nos traz aquilo tudo. Então Kardec ele se aprofunda, porque a humanidade intelectualmente evoluiu e moralmente deu um passo à frente. E aí então, Jesus, como modelo e guia da humanidade, isso quem trouxe foi Kardec no Livro dos Espíritos, 625 é a questão. Ele traz
que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Modelo e guia da humanidade. E aí então Kardec nos ajuda, nos ensina a entender a como seguir este guia, como seguir os passos deste modelo. Porque não é simplesmente nos moldarmos e seguir Jesus, tem um roteiro, tem um trajeto. E como que a gente vai fazer isso? Ele envia outro Consolador, numa outra época, para que a gente então tenha o real entendimento para onde a gente deve ir. E aí então, Kardec é somente um dos principais mensageiros e colaboradores e discípulos do Cristo, o mais fiel e verdadeiro à mensagem do Cristo. Ele envia como Consolador prometido, que ele nos prometeu e enviou. E é então, num por acaso também, que Kardec nasceu em Lyon, na França. O que isso nos quer dizer? Lyon é a antiga região das Gálias, onde aconteceu os mártires do século II e III, os primeiros cristãos, aquele que deram os seus corpos em testemunho da fé, da crença. Mártire é quando tu te sacrifica por uma fé, por uma crença. E eles se atiravam às arenas, eram queimados vivos por resistir no cristianismo. E aí então Kardec, ele nasce justamente nessa região. Só que ele morou numa região, numa cidade próxima, que não foi ali que ele morou, mas ele nasceu. Só que Kardec, ele já estava, já havia uma denotação, uma vinculação com a sua tarefa, por ter já nascido em Lyon. Só que a tarefa dele, a missão dele, não era dar ali o seu corpo, como os antigos cristãos, que inclusive no livro Ave Cristo, de Emmanuel, traz a história, e esses personagens são dessa época, século II e III, na região das Gálias. E aí, Kardec já não precisou sacrificar no sentido de dar o corpo em testemunho, mas ele deu algo muito maior. Ele deu o seu sacrifício, o seu esforço, o seu testemunho, a sua energia, a sua saúde, para que então ele pudesse resgatar essa mensagem do Cristo. Ele pudesse resgatar esta porta, que é Jesus, que é por onde nós temos que passar, e ele vem e resgata o caminho, o trajeto. E aí então, lá no livro Perante Allan Kardec, capítulo 18, Emmanuel nos traz que o Cristo revela, Kardec descortina. Jesus vem e revela os ensinamentos. Kardec vem e tira o véu, se aprofunda nos ensinamentos e nos traz. Só que Kardec já está em sintonia com Cristo. Eles já estão em sintonia. Por isso ele é o mensageiro, ele é o discípulo, ele é o apóstolo. E como apóstolo, como mensageiro e colaborador fiel à verdade, enviado com esta tarefa, ambos, Jesus e Kardec, voltados para a educação. E aí então, no livro Fonte Viva, capítulo 3, Emmanuel nos traz o seguinte, psicografado pelo Chico Xavier: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Educa e transformarás a inteligência em humanidade. Educa e transformará a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Vejam a importância da educação. Ambos educadores que vieram para nos educar
como crianças pequenas que somos, espirituais, necessitadas de educação para evoluir e progredir, porque a educação é o único meio que nós temos de evoluir. É o único meio. Só que existe 2 tipos de educação, a intelectual e a moral. A intelectual é o ensino, é o conhecimento, é as habilidades técnicas de como lidar com a matéria. E a educação moral já é a educação do comportamento. O comportamento que eu tenho comigo e o comportamento que eu tenho com o semelhante. Ambas distintas e complementares, porque elas se conectam com a lei divina. Se conectam com a lei divina. E nós precisamos evoluir intelectualmente e moralmente, mas sabendo nós que logo nos primeiros passos nossos com livre-arbítrio, nós desenvolvemos a inteligência. A inteligência, ela está mais à frente do que a moral, porque nós precisamos dela no início, para poder desenvolver, buscar comida, caça, progredir, se defender, sobreviver. Nós precisamos, trabalhar isso aqui. Com o tempo, com as famílias sendo formadas, nós fomos desenvolvendo o quê? O coração. Então, nós chegamos numa etapa da nossa vida que o intelecto foi desenvolvido e que agora nós precisamos nos voltar para o coração. Cabeça e coração, sempre conectados. E aí, então, nós precisamos educar o coração, porque da onde que surgem os males? Se não do nosso coração, né? E aí, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Espírito de Verdade nos traz a seguinte mensagem: eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Aqui ele já se refere a Kardec como apóstolo e dizendo, estou convosco. O que isso quer dizer? Eu estou com vocês, com cada um de vocês, amparando, auxiliando, confortando, consolando e guiando. Cada coração que aqui está hoje, encarnado ou desencarnado, Jesus permanece conosco. E Kardec, e aí no livro Opinião Espírita, capítulo 2, o mesmo livro que eu falei há pouco, traz Jesus à porta, Kardec a chave. Jesus à porta, Kardec a chave. Por quê? Porque Jesus é a porta libertador, a porta salvador. Por quê? Porque é uma porta de perdão e amor, que nos liberta do quê? Dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas mazelas, dos nossos interesses, do materialismo, da vaidade, da soberba, do egoísmo, do orgulho, de tudo aquilo que nos traz dor e sofrimento para as nossas vidas. Porque a dor e o sofrimento são as consequências dos nossos males do coração. E nós precisamos reajustar isso, porque ninguém gosta de sentir dor. Ou alguém aqui gosta? Alguém aqui gosta de sofrer? Também não. E por isso que Jesus vem nos tirar desse lugar, que para nós está muito confortável, obrigada. Mas nós ainda não desenvolvemos o suficiente para nos darmos conta de que nós estamos sentados em pregos. E é isso que ele vem resgatar. Por quê? Porque com o tempo as lições do Cristo foram sendo deturpadas, foram sendo esquecidas, foram sendo modificadas pelas religiões que vieram a seguir. E aí então o que aconteceu? Por isso que ele envia um outro Consolador, porque a humanidade, em vez de pegar a porta de Jesus, pegou a porta larga, aquela porta que a gente carrega de tudo,
5, 6, 7 malas com rodinha, com tudo que tem direito, levando tudo isso que eu acabei de dizer, as nossas mazelas, nossas dores, nossos vícios, tudo isso. E isso ocupa muito espaço. E a porta larga, ela só vai se alargando, porque a gente só vai carregando e pegando mais coisa no meio do caminho. E aí então precisa vir alguém para mostrar a porta. Só que essa porta, com o tempo, o que aconteceu? Ela foi esquecida. E aí ela acabou sendo fechada, cerrada, vedada. Quando a gente entra num lugar e faz tempo que não entra, quando tu vai girar a chave, às vezes não emperra a porta, umidade, até umidade dentro de casa ali, quando tu faz força para a porta abrir, porque ela não tem o uso de abrir e fechar. Assim somos nós. E essa porta se fechou. E aí então Kardec vem e resgata esta porta, nos trazendo então de uma maneira racional as lições do Cristo. E nós já temos a porta, já sabemos onde ela fica, para onde nós temos que ir. E Kardec é a chave que abre a porta, que nos ensina a entender cada ensinamento do Cristo. Tudo que ele nos trouxe no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz as parábolas, a mensagem do Cristo e as citações, o esclarecimento, não é mesmo? O entender do porquê aquilo, né? Quando Jesus trouxe a muitas moradas na casa do Pai, são muitas as moradas no plano espiritual. São muitos os planetas que habitam. Quando ele fala em reencarnação, ele fala em imortalidade da alma. Então, são muitas as coisas que ele nos trouxe e que nós só compreendemos hoje à luz da doutrina espírita. E aí, então, nas obras póstumas, segunda parte, capítulo 8, há uma conversa, há um diálogo. Entre quem? Espírito de Verdade e Allan Kardec. Isso se deu numa reunião mediúnica e os médiuns que ali estavam, então, transmitiram a mensagem desse Espírito de Verdade. E era um diálogo de perguntas e resposta. Kardec e Espírito de Verdade. E aí, aqui consta as respostas, porque as indagações são de Kardec, não poderia ser diferente. Com o bom senso e razão e questionador que era, com uma doutrina sistemática, organizada, ele questionava, ele queria entender o porquê. E aí Jesus, que também pode ser, porque o Espírito de Verdade pode ser considerado, nos traz o seguinte: não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Nunca, pois, fales da tua missão. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Por mais de uma vez, sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viveríeis muito mais. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição para todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem
de ti. Vejam a profundidade dessa mensagem que o Espírito trouxe a Kardec. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? A gente pode refletir isso para a nossa vida, porque todos nós temos uma missão. Não é somente os enviados com tarefas grandiosas que têm missões. Nós temos missões. Basta a gente refletir qual é a nossa missão no nosso lar hoje. Qual é a missão que a gente tem hoje no nosso trabalho? Qual a missão que eu tenho hoje enquanto pessoa que mora, que se socializa e que convive com outras pessoas? Qual é a minha missão hoje? Qual é a minha influência hoje que eu tenho no meio? Que tipo de influência eu transmito àqueles que estão perto de mim? Essa é a minha missão. O que eu faço da minha vida? Quais os meios que eu busco para progredir? É a minha missão, é a minha tarefa. Então, Kardec, a proposta de Kardec, ela não era uma proposta pequena, pelo que a gente viu aqui. Não é uma tarefa pequena. E nem foi também uma caminhada de sombra e água fresca, pelo que a gente entende e estuda um pouquinho, que a gente estude da vivência, do que o Kardec deixou e de como ele conduziu isso para trazer uma doutrina, para codificar, sistematizar e trazer todas essas mensagens elaboradas e questionando e buscando. Até porque Kardec, com toda a sua inteligência que ele tinha, que ele tem, ele trouxe tudo isso, mas não bastava somente a inteligência. Não bastava somente a inteligência, porque a inteligência ele tinha de sobra. De sobra. Ele precisava o quê? Agradar e bem servir a Deus. Ter um coração desapegado, desinteressado. E foi assim que ele deixou o legado dele. E Kardec, então, nos deixa esse legado que não é somente de obras escritas, mas um legado de testemunho, de caridade, de humildade, de bondade, de modéstia, de desinteresse, de perdão, de compromisso. Vejam quanta coisa para ser um discípulo, um apóstolo do Cristo. Vejam quanto ele passou, quantas pessoas rejeitaram ele e inventaram calúnias lá no início de quando ele começou a estudar. Eu sugiro que cada um aqui busque estudar Kardec, porque é um legado enorme e é um exemplo que nós devemos nos inspirar e trazer para a nossa vida. E lembrando que Kardec, professor, tradutor, autor de livros, super inteligente, ele soube muito bem conduzir e codificar a doutrina, nos trazendo de uma forma didática, de uma forma pedagógica, nos fazendo compreender, esclarecer do que é que os espíritos estavam nos trazendo, porque eles nos traziam, vinham os ensinamentos e ele codificava de uma forma didática, ele transmitiu toda essa mensagem para nós podermos compreender as parábolas e os ensinamentos do Cristo, porque essa era a tarefa. E ele conseguiu resgatar novamente esta porta, que é essa porta libertadora e salvadora do Cristo. E que é nessa noite tão especial, tão importante, possamos nós agradecer a todos que nos trazem ensinamentos, que nos ajudam em nossa caminhada, a Deus pela oportunidade da vida de estarmos aqui como um pontinho de luz evoluindo, agradecer aos ensinamentos do Cristo, a esse governador que desde muito antes da terra ser formada, ele já estava ali zelando por ela para que nos acolhesse mais tarde e trazendo as suas lições. Possamos nós agradecer a Kardec pela sua caminhada e abnegação, que já na maturidade da sua idade, mais de 50 anos, ele aceitou o convite
e aceitou a tarefa, o compromisso de nos trazer a verdade. A verdade. E ele viveu pouco, porque aos 51 ele começou, ele morreu em 1869, ele tinha 65 anos quando ele desencarnou. 65 anos. E o Espírito disse: podereis viver mais. Mas com a tarefa dele e com a abnegação e desinteresse, noites em claro, os médiuns, as famílias convidando ele para que então transmitisse as mensagens que depois ele colocou nos livros. Mas foi uma tarefa linda, foi um legado lindo. E como agradecimento nosso a eles, aos nossos pais, que tanto nos ensinaram, os responsáveis pela nossa criação e que também nos conduziram no caminho do bem, que não nos voltamos apenas para o agradecimento de palavras. Possamos nós, como Kardec, vamos nos aprofundando e de colocar, aplicar tudo o que nos foi trazido. Porque é quando nós aplicamos aquele ensinamento na nossa vida, é que nós temos a gratidão mais legítima, que é quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende. Que possamos nós, nessa noite de hoje, em agradecimento a Kardec em especial, possamos nós colocar em prática o que ele nos trouxe. E quanto nós devemos a Kardec pelos valores espirituais que ele nos deixou. E aqui eu trago então como encerramento, logo abaixo desse diálogo nas obras póstumas que o Espírito de Verdade conversou com Kardec, Kardec então encerra o diálogo como uma prece, e eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e de teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. E aí, no livro Perante Allan Kardec, capítulo 18, conforme eu já trouxe um trecho, Emmanuel encerra este capítulo trazendo esta mensagem. Diante, assim, do 3 de outubro, que nos recorda o natalício do codificador, enderecemos a ele, onde estiver, o nosso preito de reconhecimento e de amor, porquanto todos encontramos em Allan Kardec o inolvidável paladino de nossa libertação, o inesquecível guerreiro. E assim eu agradeço pela compreensão de todos e atenção e paciência. Obrigada. Então, queridos irmãos, momento do nosso passe espiritual, temos a certeza que diante de cada um de nós tem um irmão abnegado da luz que veio aqui nos trazer aquilo que aqui viemos buscar e aquilo que necessitamos. Então, neste momento, com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus mais uma vez, pedimos, Pai, as tuas bênçãos para todos que estão aqui, que possa estar sendo derramado sobre cada irmão os teus remédios e os teus bálsamos salutares,
para que todos possam sair daqui muito melhores do que quando aqui chegaram, e que possam levar para dentro dos seus lares tudo de bom que aqui estão recebendo, e que possam dividir com os amores que de cada um se aproximaram e que de cada um está no pensamento. Pedimos que as nossas águas possam ser fluidificadas, Pai, que possa ser colocado um remedinho necessário para cada um. E mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, por todas as bênçãos que recebemos e por tantas bênçãos que recebemos. Te agradecemos, Pai, por tudo. Pedimos permissão para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos, sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Obrigado. Então, meus queridos irmãos, os trabalhos vão continuar. Os passes, quem tem passe isolado vai ser chamado pelo nome, e quem tem passe de corrente é só aguardar. Obrigado. Boa noite. E a nossa informante tem dar os nossos recados. Os informativos. Os informativos da casa. Antes que os trabalhadores se dirijam para a cabine de passes, eu queria comentar, né, que a nossa casa, semana passada a gente anunciou que a nossa casa estava vestida de amarelo, em alusão ao Setembro Amarelo e da importância da valorização da vida, da prevenção ao suicídio, e que a partir dessa semana estaríamos vestidos de rosa, sensibilizados pela presença de uma vitoriosa aqui em nossa casa, né, que é a Andréia. Ela sumiu, estava ali até há pouco, mas enfim, é a nossa Miss, é a que chama todo mundo ali pro passe. Ela é uma das vitoriosas do câncer de mama, e daí alguém pode perguntar, o que o Espiritismo tem a ver com o Outubro Rosa, né? Mas lá no capítulo Sede Perfeitos tem um item que diz cuidar do corpo e da alma. Então, que toda vez que a gente vê essa informação do Outubro Rosa, chegou a Andréia, nossa vitoriosa, toda vez que a gente enxergue este símbolo, a gente se preocupe conosco, né? A gente se toque, como diz na campanha, né? E a gente se cuide, porque sim, assim como temos que prevenir o suicídio, também temos, além essa valorização se estende também, né, Andréia, a necessidade do cuidado, né, do autocuidado, né? E não tem idade, né? Infelizmente não tem idade. Então, o cuidado é muito importante, o autocuidado, e o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, é muito importante esse cuidado. Aos homens, a gente pede que, por favor, incentive as suas esposas, filhas, irmãs, mães, a procurarem esse cuidado, né? Porque, na verdade, todo mundo tem que se cuidar, porque o mês que vem já vem o Novembro Azul. Também temos o cuidado com a questão masculina também. Então, vamos se cuidar, gente, é importante, a saúde é muito importante. A gente tem que cuidar do nosso carro material aqui, sim, da nossa carne, porque recebemos de Deus, recebemos essa oportunidade, então a gente precisa cuidar do nosso carro. Obrigada, ela fala com conhecimento de causa, né, gente? Parabéns, Andréia, por não ter desistido da vida, que hoje está aqui com a gente. Obrigada por tudo que tu representa para nós, tá? Os trabalhadores, por favor, podem ir para a cabine. Em seguida, ela deve estar chamando, né, para os passes. A gente teve aqui o passe espiritual, mas temos também o passe coletivo, né, onde com a presença de um médium magnetizador, a gente chama também de passe misto, porque além da presença dos amigos espirituais, temos também o magnetismo humano nos beneficiando, né, o nosso corpo físico e equilibrando o nosso corpo emocional. Na semana passada, quando a gente falou que usaríamos rosa este mês na decoração da casa, imediatamente um coração generoso se dispôs a doar esta toalha. E por que eu estou falando nisso?
Porque, em geral, sempre que a gente pede qualquer tipo de... Na semana passada a gente nem estava pedindo e ainda assim ganhamos. Mas sempre que a gente fala de uma dificuldade aqui na casa, sempre tem um coração generoso para doar um projetor, para doar um equipamento, seja lá qual for, alimento, né? A gente tem constantemente, tá lá, a campanha do quilo, alimento, roupa, a gente está sempre ganhando muitas coisas. Hoje, por exemplo, nós ganhamos o número da frente da casa, estava quebrado, um frequentador viu, se dispôs a doar. É pouco, talvez, para quem doe. Para nós é gigantesco, é muito gratificante, não pelo valor da peça em si, mas pelo gesto, né, gente? Isso é que é bonito, esse envolvimento de todos, né? Então, muito, muito agradecidos todos nós aqui, trabalhadores da casa, ficamos sempre muito comovidos com esse tipo de gesto, tá, gente? Eu queria informar que lá no fundo, à direita, tem as garrafinhas com água magnetizada, tá, gente? Para quem quiser levar para casa, para tomar ao longo da semana. Ali dentro, com certeza, a espiritualidade depositou o medicamento necessário para que a gente também tenha um pouco mais de calma e, às vezes, a própria agitação nos tira a lucidez para muitas decisões, né? Então, a gente tomando um pouquinho de água, fazendo uma prece, isso com certeza só tem a contribuir conosco, né? A gente queria convidar todos que possam, que têm Facebook, Instagram, que nos sigam nas redes sociais, tá, gente? Uma outra moça que está em tratamento de câncer, hoje ela não está aqui, mas movida também pela questão da doença, ela buscou uma casa espírita no Google e a casa sugerida pelo Google foi a nossa. E a gente sabe que essas redes sociais, quanto mais curtidas, quanto mais visibilidade, mais ganha visibilidade. Quanto mais vista, mais visibilidade ganha, mais vai ser oferecido para outras pessoas. Aqui a gente tem os endereços certinhos, tá? Os endereços eletrônicos para que todos possam, então, seguir, curtir as nossas publicações. A palestra de hoje é gravada e depois a gente publica também no Face, tá, gente? Tem pessoas que nos assistem aqui à distância, deixa eu ver, hoje a dona Olga está nos assistindo à distância, a minha irmã lá do Cará está nos assistindo, o meu primo lá de Nova Santa Rita está nos assistindo, a Andressa, que é uma menina que vem aqui também, frequentadora da casa, que mora um pouco longe, também está nos assistindo. Então, a gente transmite ao vivo, tá? Nas quintas-feiras, gente, esse mesmo trabalho que acontece hoje, e inclusive grupos de estudos, acontecem na tarde de quinta. Até, às vezes, a pessoa não consegue vir de noite, tem o mesmo trabalho na quinta-feira, tá? Quem vai passar no passe de corrente? Pode passar. Amanhã, gente, temos o nosso café com luz e cuscuz. Todos convidados, tá? É sempre um momento de partilha, de alegria, de convívio, muito importante para todos nós e que a gente consegue também atingir pessoas que normalmente não frequentam a casa, que são aquelas pessoas em situação de rua. E como tem o café, eles vêm para o café, eles ficam para as preces e aos poucos eles vão ganhando nós vamos ganhando a confiança deles, na verdade. Eles custam muito a confiar em nós, eles já estão com medo da gente que vive atrás dos muros e das grades, então eles custam um pouco a ter essa confiança na gente. E isso tem sido uma troca maravilhosa para todos nós. A gente aprende muito com eles e a gente tenta, de alguma maneira, retribuir este convívio da maneira mais fraterna possível. Depois do café, o café acontece das 8h30 às 9h15. Às 9h15 tem as preces e radiações, depois a gente tem uma aula que é coletiva. A Caroline falou aqui sobre o estudar mais, o se aprofundar no
conhecimento do espiritismo, no quanto isso é transformador para quem, gente? É para cada um de nós, né? E isso a gente faz como? Nos grupos de estudo, tá? Aí quem nunca participou de um grupo de estudo e quiser vir ver como é que é, no sábado de manhã a gente tem a aula aberta, para quem só quiser ter uma noção, tá? Depois da aula tem às 10h40 a palestra. Amanhã vai ser, o tema é a fé que transporta montanhas e a Lenira que vai fazer o trabalho para nós, às 10h40. A Lenira é ex-presidente dessa casa, foi uma pessoa muito importante para a reforma e legalização de toda a estrutura desta casa, que não tinha acessibilidade, tinha uma série de coisas e questões legais também, de impostos e tal. É uma pessoa a quem o Luz Eterna tem também profunda gratidão pela passagem dela aqui na direção desta casa. A propósito, estamos em período de eleições, caso alguém queira se habilitar a participar, auxiliar na direção da casa, a publicação do edital lá no mural da frente eu sei que já está, aqui dentro ainda não está, mas a gente vai pôr em seguida. Tá bom, gente? Eram esses os recados de hoje.